Fala pessoal, bom dia, ó, boa noite a todos que vão chegando. Vou aguardar aí a entrada do pessoal. Hoje a gente vai ter uma live aí bem legal. Vamos falar bastante sobre o ingresso aí do pessoal na psicologia do esporte. Muita coisa nova aí, muitas ideias, né, para a gente poder desenvolver juntos aqui. Boa noite a todo mundo, Jefferson, Gabi, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter aqui um papo legal para a gente pensar juntos, né? Eu fico me colocando aí no lugar onde vocês estão, né, e começando e entrando, né, na área da psicologia do esporte, e fico lembrando como é que foi difícil, né, lá para os idos do final da década de 80, começo da década de 90, o ingresso na psicologia do esporte, as dificuldades, né, as dificuldades de ontem e as dificuldades de hoje, né, que não deixam de existir, né? E eu queria dizer para vocês algumas coisas, tanto da experiência. Daqui a pouco vou chamar aí vocês para a gente conversar também. Daqui a pouco, quando eu der um toque, quem quiser fazer alguma pergunta e entrar na live, vai ser um prazer, né? Peço para vocês colocarem o convite de entrada aqui no papo um pouquinho mais para frente, para aí eu poder pinçá-los e a gente poder trocar ideias, né? Mas o que eu queria já de antemão, e é algo que eu venho publicando, né, ultimamente, são algumas dicas para o pessoal que está começando, gente que está na área também agora, que é aquela coisa de assim, João, eu não tenho experiência, o que eu faço, né? Então, quando a gente não tem experiência, a gente precisa ir atrás do conhecimento, né? Não tem jeito. O conhecimento, ele não substitui totalmente a experiência, mas ele ajuda, né, ele nos ajuda a dar os primeiros passos na psicologia do esporte. Então, eu acho que o conhecimento, e conhecimento em cursos, conhecimento em palestras, conhecimento em lives, né, conhecimento em congressos e seminários, tudo isso é super importante para o início, né, os primeiros passos da psicologia do esporte, que na minha época, comecinho da década de 90, não tinha nada disso, né, era tudo mato, né? Como eu costumo dizer, a terra batida, né? Não tinha nada, e era o acesso à informação na época era também mais complexo do que é hoje, né? Então, o que eu sempre recomendo é que vocês busquem o conhecimento e saibam que tem as dificuldades, tem as objeções, né? Elas existem em todas as áreas da psicologia, tem objeções. Na nossa, eu acho que a gente ainda fala, né, que é uma nova área dentro do esporte. Eu já estou cansado de falar, tanto que eu já falei que é nova área que já ficou velha, né? Mas na real é isso. Para muita gente é uma área nova, e quando a gente tem uma área nova, a gente está disseminando uma área nova, a gente está buscando um lugar ao sol numa área nova. O que a gente tem que fazer? A gente tem que espalhar conhecimento, a gente tem que espalhar informação, né? Muita gente ainda pensa que a psicologia do esporte é para socorrismo, é para fazer pronto-socorro, ou é para o corpo de bombeiro e tudo mais. O pessoal ainda acha que a psicologia do esporte é para remediar a situação, quando na verdade, dentro de uma linha da saúde, né, a gente entende que a psicologia do esporte precisa trabalhar com aspectos de prevenção e promoção de saúde. E isso, gente, no Brasil, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples de se encontrar e muito menos de se fazer, né? Então, eu acho que, primeiro lugar, professor, eu recebo demais aqui, olha só, o Winnicott em Foco, sensacional, bem-vindo, o Winnicott é sempre muito bem-vindo. Veja só, eu acho que a gente tem que pensar na realidade, no que efetivamente e como efetivamente é o nosso campo de atuação. Então a gente tem um campo de atuação que ainda tem desinformação,
né? Ou má informação, como eu costumo dizer. Eu não sei o que é pior, se é ser desinformado ou ser mal informado. Mas de toda forma, esse é um panorama no alto rendimento que a gente tem, e também, por que não dizer, nas academias de ginástica, que também é um outro nicho, e muita gente me mandou mensagem aí nesse intervalo da live 1 para a live 2 de hoje, e também a gente precisa saber vender. A gente tem que saber vender o nosso trabalho, e psicólogo é um bicho que não sai para vender. Ou o bicho que não sabe vender é psicólogo, né? Que não sabe, que fica com medo, que isso, que... Gente, tem que falar. É o que eu estimulo meus 3.500 alunos que eu já formei. Tem que falar. E eu amo quando eu começo a passar, vou dando o scroll aqui no meu Instagram e vai aparecendo um monte de coisas sobre psicologia do esporte. E eu vou vendo que são meus alunos, ex-alunos, e o pessoal postando carrossel, fazendo vídeo, né, informando. Eu acho que a questão da união, né, a união nossa da classe, a união nossa dos pesquisadores, dos alunos, a gente é eterno aluno, né, gente? Eu sou aluno, eu aprendo com vocês, eu aprendo com o que eu leio, a gente troca. E essa constância no aprendizado, no compartilhar conhecimento, é o mais importante. E acho que à medida que a gente sai do nosso espaço de conforto, a gente consegue compartilhar, né? A gente compartilhando, a gente está muito mais próximo de multiplicar as informações e a gente sair do nosso casulo. Eu sempre digo, o psicólogo fica no casulo. Eu não sei qual é o problema, quando aparece um psicólogo falando numa notícia, numa matéria na televisão, todo mundo, olha, o psicólogo está falando socialmente na mídia. Pelo amor de Deus, gente. Olha o período que nós estamos vivendo. Olha as demandas psicológicas, sociais que a gente está vivendo no período da pandemia. A gente tem que falar, a gente tem que escrever. E vocês imaginem no esporte como é que tá. O esporte agora, eu devo dizer para vocês, está muito mais flexível, né, no sentido da ajuda da parte da psicologia e muito da psiquiatria, da área médica, também do que antes da pandemia. Tem muito atleta. Gente, parem e pensem. Nos Jogos Olímpicos, teve um monte de atletas que cumpriram o seu estabelecimento de metas para aposentadoria o ano passado. E não teve Olimpíada. E talvez tenha agora esse ano, mas os atletas já aposentaram. Um ano na vida de um atleta é uma vida, né? Então tem muito atleta em sofrimento, né? Tem muito atleta, tem muita equipe em sofrimento. O esporte agora, ele é, eu diria, uma subsede, né, do sofrimento social. Ele é. E a gente precisa falar. A gente precisa falar, porque falando a gente consegue abrir espaço. Foi assim comigo e eu quero passar isso para vocês, né? Vão vir várias atividades que a gente está montando. Estamos montando um trabalho e um acompanhamento em mentoria muito bacana com a Plank Digital, que é fantástica, né? A gente está montando todo um conjunto de informações desses 30 anos para a gente poder passar para aqueles que querem efetivamente entrar na área do esporte. E a gente sabe, a gente já consegue traduzir, né, o panorama que vocês encontram ou vão encontrar ali na frente, muito pautado naquilo que eu passei e nas dificuldades que eu vivi, e muito pautado naquilo que vocês estão vendo também, né? Eu recebi aqui uma porção de perguntas, né, pelo direct do Instagram. Eu separei aqui algumas para ler para vocês. Olha, por exemplo, o Emerson me perguntando aqui, professor, como que a gente faz para conseguir estágio? Então, e aí o que acontece? O pessoal fica batendo, né, cabeça para conseguir estágio, e o estágio a gente só consegue se a gente bater em instituição que tenha psicólogo. Para fazer estágio, a gente precisa estar ao lado de psicólogos, né? Não adianta, como aluno em graduação, por exemplo, você não vai bater num clube e falar, quero fazer estágio. Ah, mas aqui a gente não tem psicólogo, então você não pode fazer estágio, né? Então, eu acho que a gente tem que ver, por exemplo, o pessoal vai procurar o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos. Não, o pessoal que mora aqui em São Paulo, por exemplo, Paulistano, Paineiras, Pinheiros, né, Espéria, tem os clubes sociais que têm uma demanda esportiva muito grande.
e que tem psicólogos trabalhando, às vezes mais de um. Tem clubes aí que tem 5, 6 psicólogos. Então, dependendo do que for o desejo para fazer um estágio, tem os clubes sociais, gente, com direção, com diretoria de esporte, que é super legal. Tem projetos sociais. Eu adoro práticas públicas e as políticas, né, esportivas com esse viés social. Tem a Fundação o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Gol de Letra e tantas outras, aquela da Isabel do vôlei. Tem um monte, né? Tem um monte aqui. A Lê falando aqui que fez o estágio na época do Grêmio nas categorias de base e juniores. Então, tem possibilidades, né? É difícil? Claro que é difícil. Mas, gente, qualquer área é difícil. Você vai para psicologia hospitalar, por exemplo, não é fácil você conseguir um estágio no hospital. Não é. Você tem que ter o psicólogo trabalhando na ala do hospital para que você peça o estágio e fique sob, né, a orientação do psicólogo da instituição. Isso não é fácil, né? E no esporte é a mesma coisa. Só que eu acho que tem alguns macetes que são importantes para, inclusive, conseguir esse estágio. A forma como você vai se apresentar, né? De alguma forma manter a comunicação de acordo com o que pede a modalidade. Por exemplo, o Leandro aqui está falando, ele quer fazer um estágio no próximo split no CBLOL, que é uma modalidade de esportes eletrônicos, o LOL, né? Olha como é importante, por exemplo, na hora de definir quem vai ser um estagiário, se eu tenho aqui, eu trabalho numa equipe e eu pego um currículo, eu vejo o Leandro, ele fala das habilidades dele, do conhecimento que ele tem no jogo, né, da intenção que ele tem em aprender dentro de uma equipe de LoL, fica muito mais viável, né, operacionalmente, eu chamar o Leandro do que uma pessoa que nunca ouviu falar de LoL, que acha que esportes eletrônicos é uma coisa legal, né? Então vamos chamar, porque eu vou tentar, né, sair por aí igual roleta russa e aonde pegar, pegou. Esse é um erro muito constante e muito comum, né, do pessoal que sai da faculdade e começa girando por aí, tentando a todo custo o estágio em alguma modalidade esportiva. E não é assim. A gente precisa ser um pouco mais assertivo aonde a gente quer entrar. Se você, por exemplo, quer trabalhar com esportes eletrônicos, mire os esportes eletrônicos, peça uma reunião para falar com o diretor, com o supervisor da equipe de esportes eletrônicos e mostre seu interesse, seu conhecimento também sobre a área, também sobre essa modalidade. Não adianta, a pessoa que vai querer, por exemplo, trabalhar no futebol, ela não sabe o que é um pênalti, ela não sabe o que é o escanteio, o que é uma lei do impedimento. Gente, isso aí atravanca o contato, né, e a comunicação com todos aqueles que estão trabalhando com você. E isso o pessoal já sabe, isso o pessoal do esporte já sabe. Eu já ouvi muito isso. Ô João, a gente contratou aqui uma psicóloga, mas poxa vida, ela não sabia o que era saque, o que era voleio, ela queria trabalhar para os tenistas, mas os tenistas estavam de alguma forma se incomodando, porque tinham que explicar para ela a todo momento o que era saque, o que era voleio, o que era match point, o que era break point, e aí atravanca, e é difícil de você ter uma relação que seja fluente, uma relação que seja produtiva, uma relação que seja fácil, né? Tem que ter uma relação que seja fácil de alguma forma para facilitar o acesso à relação, né, entre o psicólogo e o atleta. Então, fiquem com essa ideia inicialmente, né, aqueles que farão mais à frente o processo todo que a gente vai oferecer para vocês de uma mentoria mais clássica, mais sólida no sentido da estruturação do trabalho e da entrada, né, firme do mercado de trabalho. Eu queria que vocês pensassem um pouco nisso, quer dizer, aonde vocês querem entrar, qual modalidade vocês desejam praticar, né, e qual a estratégia de busca de trabalho. É claro que a gente está vivendo a pandemia, né? Hoje não é o melhor momento do mundo para se contratar estagiários ou até psicólogos, eu acho até que sim, por conta do preâmbulo que eu fiz aqui no começo da live, dizendo das dificuldades que a gente está
vivendo agora, né? Essas dificuldades intensas e que tanto sofrimento tem gerado para equipes e atletas, treinadores e direções, né? Então eu acho que conhecer, né, o que reforça aqui a Carla, a gente conhecer o vocabulário, o espaço, a cultura, o local de trabalho, quer dizer, mostrar minimamente uma familiaridade, isso faz uma diferença. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Quando eu comecei a trabalhar com LOL, eu estava mais perdido que cego em tiroteio. Totalmente perdido. Totalmente perdido. Totalmente. Eu recebi o convite, né, não esperava, quando eu fui trabalhar na Vivo Cage. Eu não conhecia o que era LOL, eu sabia que era... Eu conhecia o jogo, sabia, nunca tinha jogado, não conhecia a regra, não conhecia objetivos, eu não conhecia nada. Os primeiros 15, 20 dias... eu tinha que trabalhar triplicado, porque além de começar a fazer o perfil psicológico dos jogadores, eu tinha que entender o jogo. Eu tinha que entender o jogo. O que o cara falava pra mim que vai gankar no bot? Eu falava assim, esse cara tá louco, o que é gankar no bot? Daí eu comecei a ligar para meus amigos, né, que já trabalhavam com esportes eletrônicos, eles me deram um monte de dicas, procurei ajuda. Aqui, o Fefo tá aqui, o Fefo me ajudava dentro do jogo, e aí um colega meu falou, João, instala o jogo, estude jogando, para você entender o que o jogador vive dentro do mapa, né? E eu jogando muito, o Fefo tá aqui, que está fazendo psicologia, e depois ele fez o meu curso de formação também, ele está ainda em estudos, né? E o Fefo ia me ajudando, falando, ó, professor, agora atira, agora flecha porque você vai ser pego. Agora ele foi me dando umas dicas técnicas, né? E com o tempo eu fui me encantando com o jogo, né? Fui estudando, comecei a assistir muito o jogo. E hoje eu acho que eu consigo minimamente conversar com um jogador de LoL e entender o que ele está falando, e entender o que ele está sentindo através daquilo que ele está falando. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, nessa ideia do conhecimento da área, no conhecimento da modalidade. Isso é fundamental, né, para a gente poder ter uma boa integração, uma boa interação, né? Deixa eu olhar aqui, pessoal, a gente já está entrando nos 20 minutos de live. Eu vou começar aqui a abrir os convites para quem quiser, assim, ó, 3, 4 minutinhos para trocar uma ideia, fazer uma pergunta, e a gente pode ir abrindo o espaço aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, já tem convites para entrar. Ô, meu querido Fábio, deixa eu ver se eu puxo ele aqui. Vamos ver se ele vai entrar. Tá aqui o Fábio. Fábio. Ô, João. Fábio, boa noite. Boa noite, irmão. Tudo bem? Como é que você tá por aí? Tudo bom? Graças a Deus, tranquilo. O que você manda? Então, João, a pergunta é o seguinte, eu não tenho um curso de psicologia, né, em formação. Sou ex-atleta profissional, trabalhei com Araçatuba agora como treinador, estou vindo trabalhando como treinador. Eu fazendo esse curso da psicologia do esporte, eu teria, assim, capacidade para poder orientar um clube de base, alguma coisa assim nesse sentido? Fábio, a gente recebe, não só no curso, mas nas palestras, aqui nas lives, né? Você é um exemplo vivo, né? Muitos profissionais da educação física, treinadores, preparadores físicos, pessoal de nutrição, da fisioterapia, a gente recebe, na verdade, 50% cada um no meu curso, eu diria metade psicólogos e metade profissionais de educação física e outras áreas da saúde, e essa outra metade, esses outros 50%, normalmente buscam o conhecimento do lado humano, do lado comportamental dos atletas, para poder gerir melhor as condições do trabalho, dia a dia, as rotinas de treinos, de jogos. Muitos educadores físicos, profissionais de educação física, que é o termo correto, buscam também o curso para entender o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento social. Às vezes trabalham com crianças, categorias de base, pré-adolescentes, adolescentes, e buscam o curso e as atividades que a gente propõe, né, para entender melhor como atuar com essa equipe. Por exemplo, você trabalha com equipes de base, não?
Eu trabalhei agora, meu último trabalho foi no Araçatuba, profissional, na segunda divisão. Você já trabalhou com equipes de base? Já trabalhei em 2016 e 2017. Então você deve saber, quando eu disser aqui, né, quão difícil que é pegar a garotada crescendo, as crises da idade, né, as angústias, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento emocional, como lidar com tudo isso, que é uma bomba de hormônios, né, uma bomba de dúvidas, é uma bomba de questões, né, que estão acontecendo, e como equilibrar isso com os sonhos deles no futebol e o treinador que está justamente no meio dessas duas esferas. Então, o que eu devo te falar, Fábio, é que o curso e as atividades todas que a Associação Paulista desenvolve são justamente para ajudar, além de formar psicólogos do esporte que têm a graduação em psicologia, é ajudar profissionais de outras áreas da saúde no esporte a se haverem de uma forma melhor com essas questões, com essas demandas tão presentes no cotidiano, no dia a dia, e que muitas vezes os treinadores, os preparadores físicos, não sabem como lidar, né? Não sabem lidar, às vezes, um treinador, um tenista, né? Treinador de tênis, que treina um garoto de 11, 12, 13 anos, e que tem problemas com a família, que tem problemas emocionais. Como que a gente pode capacitar esse treinador a ser efetivamente um educador, né? Como na profissão da educação física? Então, acho que a psicologia como um todo, se você não fez a faculdade, mas você está no esporte, muito daquilo que a gente passa vai servir para você ter mais qualidade na tradução do teu ambiente de trabalho e, sobretudo, na compreensão do comportamento dos seus atletas e na dinâmica de liderança, de equipe, uma autoavaliação do seu trabalho. Quer dizer, eu diria para você que começamos a nossa jornada em 1989 com 20% ou menos de profissionais da educação física para 80% de psicólogos. Hoje é meio a meio, é praticamente meio a meio, porque o profissional da educação física que não tem uma boa formação em psicologia do esporte na faculdade, algumas faculdades já oferecem 1 ou 2 semestres bem focados na psicologia do esporte. Agora, os que não tiveram essa possibilidade, buscam as nossas atividades para isso. Maravilha, João. Bem explicado. Obrigado. Valeu, querido. Grande abraço e sucesso por aí, viu? Vai mandando notícias. Obrigadão, João. Um Um abraço. abraço grande. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. Eu não sei te desligar aqui, Fábio. Se eu vou te pedir para você desligar e voltar. Aí. Não. Ainda não. Deixa eu ver. Aí foi. Mais alguém? Mais alguém quer participar aí? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Entrar aqui para bater um papo? O Yuri, interessante do esporte eletrônico, que depois que você entende um para migrar para outro, tem muitas bases que se mantêm. Sair do LoL para o Dota é parecido, o CS para Valorant é parecido. Perfeito, Yuri. Perfeito, é isso mesmo. Dependendo se é FPS, se é MOBA, se é, né, enfim, RPG, você tem uma porção de jogos, né, que vão entrando dentro dessas categorias. É sempre muito mais fácil mesmo de conseguir. Leandro. Vamos chamar o Leandro aqui. Deixa eu convidar. Deixa eu ver se o Leandro está chegando. Aqui, o Leandro. Leandro, estou te mandando aí para você vir aqui com a gente, entrar ao vivo com o Leandro. Não tá, acho que não tá. Você tem que aceitar aí, Leandro. Pessoal, pode ir mandando mais solicitações, né, aqui, para que eu possa chamá-los. O Leandro aqui acho que está dando algum problema, mas vamos continuar. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que pensar, né, justamente nessa. Ó, o Leandro acabou de mandar, né? Peraí. O Leandro não apareceu. Deixa eu te chamar aqui, Leandro. Convidar. Pronto.
Mandei um convite para você aí, deve chegar, deve estar tá chegando por aí. Veja direitinho. Pessoal que queira falar aqui comigo também pode mandar mais convite, a gente vai falando. Ah, o Leandro está entrando. Deixa eu ver. Oi, Salve! Beleza, Leandro? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Leandro? tá me escutando bem? Tô. Pode falar. Tudo bem? Tudo jóia, João. Eu Da onde você fala? acompanho o seu trabalho já tem um tempo, né? Inclusive foi uma fonte muito boa de conhecimento para eu entrar nesse meio, né, dos esportes. Vi você como psicólogo da Vivo Cage. Qual que foi o meu processo para entrar na Rensga, né? Hoje eu sou psicólogo da Rensga. Trabalho com eles desde janeiro desse ano, né? Entrei nesse primeiro split já em cima da hora, assim, meio na correria. Mas, assim, foi muito o que você falou, de, tipo, eu conheci a organização, entrei lá, comecei a conversar com os donos, falava sobre as minhas ideias, o que eu gostaria de trazer, qual que é a importância da psicologia num time de esporte hoje, é essencial, né, a gente sabe. E com isso eu fui abrindo as portas, eles mandaram uma proposta, consegui conversar com eles, hoje eu estou como psicólogo deles, já estou com planos para entrar com o estagiário no próximo split, né? Ainda vou conversar com a organização, não está tudo certinho, né? Mas é uma ideia. Mas assim, é uma experiência incrível estar trabalhando na área, é uma coisa assim que é aquele trabalho dos sonhos, né? E uma coisa que eu sempre quis trabalhar, que eu sempre quis mexer e consegui ter oportunidade, hoje eu estou aí, né? Cheguei a fazer entrevista no Globo Esporte, né? Cheguei a aparecer nos podcasts também, é muito legal estar desenvolvendo esse trabalho, né? Então, é Uma bacana coisa que eu você sinto colocar muito, isso, né? Você contar para o pessoal que assim você foi aos poucos chegando junto com a organização, né? De alguma forma você e foi nutrindo, né? Você foi de alguma forma construindo um espaço para que daí você pudesse chegar com uma proposta, não foi isso? isso, foi isso mesmo, né? E primeiro conversando normal com o pessoal lá da staff, eles estavam fazendo a peneira na época, eu participei, torci junto com eles e tudo. Aí chegava no final, chegava, conversava com um dos donos, falava com o manager, falava com o coach, né? E isso foi agregando a minha presença lá. Aí, certo dia, eles me contataram falando, Leandro, a gente quer você aqui na Rensga. Aí eu fui e consegui essa vaga lá. Eu tenho amigos, o Jari, o Papel, o Raven, que não está mais, eles Sim, são todos muito amigos meus, a gente tem uma amizade muito próxima, eu gosto muito deles, e acho que são pessoas que pensam o esporte. Isso também eu acho que é um ponto importante para passar para os amigos, né? Tem instituições que apostam nesse investimento do elemento humano naquele que pratica o esporte. E são essas organizações que a gente precisa se aproximar, né? Eu acho que entender que já tem muita gente querendo o nosso trabalho, mas não sabe muito bem como chegar até nós. Então, eu acho que tem também o nosso lado de saber como uhum, investir em termos de informações para que o nosso trabalho seja conhecido, né? O sim. Israel falou aqui, Leandro, para a vaga de estagiário que pretende promover, será presencial? Eu pensei em presencial, sim, né? Como tá tudo à distância por conta da pandemia e tudo, eu não sei ainda como que vai ser até lá, até o segundo split. Já falaram que os jogos normais eles serão mesmo online, só que eu não sei como é que vai ficar a questão de playoffs posteriormente e tudo mais, mas eu penso no presencial, sim. É um time de Goiânia, né? Então quem for de Goiânia e tiver afim, entra em contato. Show de bola, querido. Parabéns, muito sucesso. Conta comigo, viu? O que precisar, tamo junto, viu? Obrigado, obrigado pela inspiração, foi muito Imagina, bom aí, tá? para mim é uma alegria imensa. Você não tem a menor dúvida que não cabe nem no coração de tanta alegria para quando eu ouço uma coisa dessa e olho para trás desses 30 anos
e vejo isso acontecendo na minha frente, é uma emoção enorme. Pode ter certeza disso. E conta sempre comigo, viu? Com nossos canais aqui, com as lives e com os serviços todos que virão aí pela frente, de cursos e, enfim, tudo que tem muita novidade boa que vai vir aí pela frente. Tá bom, querido? Um abração, Com sucesso. certeza, Mais alguém aí, com pessoal? certeza. Obrigado. Tudo de bom. Mais alguém aí, Tchau, pessoal? tchau. Tchau, tchau. Se não, eu vou aqui, eu vou convidar, né? Então, eu vou ter que convidar, já que vocês estão tímidos aqui hoje para virem conversar, eu vou convidar, né? Vou convidar pessoas para vir conversar, né? Afinal de contas, estamos aqui para isso. Temos tempo? Temos tempo. Estou chamando o limite de atuação de um profissional que tem o curso de formação psicoesportiva, mas não é psicólogo. Boa, boa. Essa é uma pergunta da Ariane, né? Ariane. Olha, Ariane, sim, tem limite, né? Eu acho que aqueles que não são da psicologia, mas que querem efetivamente fazer o curso, estudarem, fazer as nossas atividades, eles não vão poder atuar de forma alguma como psicólogos, né? Sem a graduação em psicologia. Mas tem alguns trabalhos, tem algumas atividades, tem alguns olhares mais específicos, com conteúdo humano, que certamente vão ser úteis para esses profissionais. Não só para o profissional da educação física, mas para vários outros profissionais, né? Então, eu acho que existe sim uma limitação que é própria da... Assim como o psicólogo do esporte, por exemplo, não pode dar aula de ginástica, não pode dar aula de nada disso, mas a gente precisa conhecer o esporte. A gente precisa conhecer as regras, a gente precisa ter familiaridade, como eu falei na live de hoje, né? E os profissionais da educação física, por exemplo, vão se munir através dos conhecimentos psicológicos para um dia a dia, para uma rotina, igual eu falei com o Fábio agora há pouco, muito mais rica, né? Muito mais aberta em termos de conceitos, de informações, de atuações das suas próprias áreas, entende? Então, eu acho que o rol de informações, de enriquecimento na compreensão da rotina de trabalho é o maior ganho. Agora, na atuação específica e propriamente dita, a psicologia do esporte para um profissional da educação física, ela realmente é bem limitada. Tá bom? Deixa eu ver quem é que me chama aqui. Uma convidada super especial, Nanda Personal. Olha aqui, pessoal, minha personal está aqui. Olha que chique que eu tô. Boa noite, Nanda. Olha quem vai. Pessoal, apresento a vocês a Ana Pinho, uma aluna, ex-aluna, queridíssima, que mora lá embaixo, no Sulzão, bem lá no fim. Cadê você, Ana? Olha, a Ana apareceu. Uma super psicóloga fera da psicologia do esporte. A gente está com um projeto já em andamento aqui de um novo mito. Essa minha parceira querida do Sul, uma super profissional, tenista, ela estuda muito tênis, tem a gurizada toda. Aninha, prazerzão te ter aqui, querida. Então, o prazer é todo meu, né? Poder falar assim um pouquinho contigo ao vivo e dividir um pouquinho, né? Tu sabe, João, que assim, eu te enviei a solicitação por uma coisa que tu colocou antes e que eu acho que faz toda a diferença, né, para compartilhar com os colegas. Eu tô há 20 anos formada e 19 trabalhando com esporte, né? E tu, a minha inspiração lá de trás, né? Há 19 anos atrás, quando a gente se falou pela primeira vez, nunca que eu imaginei que a gente ia estar pensando um projeto juntos anos depois, né? Mas assim, uma coisa que fez toda a diferença para mim
que quando eu comecei a trabalhar, eu fiz parte de uma equipe de tiro, né? Na Escola Naval lá no Rio, né? Foi meu primeiro trabalho como psicólogo esportivo. E lá eu fiquei 3 anos e não sabia atirar, mas convivi assim com os meninos muito, aprendi, fucei, enfim. Hoje eu me arrependo de não ter aprendido, né? Porque depois dos esportes que eu passei, foram esportes que eu tive mais chão. Por exemplo, ginástica olímpica eu já tinha feito. Hoje eu trabalho com a ginástica rítmica, né? E então é mais o chão. E o tênis, eu aprendi a jogar aos 38 anos, né? Quando eu estava justamente trabalhando com os meninos do tênis. Então, isso faz toda a diferença. Mas o que eu percebo é que muitas pessoas têm uma certa resistência em se expor, né? Em se colocar nesse lugar de que a gente não sabe, de que a gente não sabe jogar, de que a gente não sabe os termos. Então, é quase como se o psicólogo tivesse que saber tudo de início, né? E, na verdade, a gente precisa estar nesse chão para aprender, né? Então, isso faz toda a diferença para nós, né? Você consegue lembrar, na época que você começou a trabalhar com a equipe de tiro, como que você chegou até essa equipe de tiro? Qual foi o percurso que você fez e quais as dificuldades que você encontrou? Então, João, foi um percurso lindo, porque eu tive um professor de recursos humanos que era o psicólogo que trabalhava na escola naval. E aí eu fui perguntar para ele, né? Eu queria saber um pouco. E aí ele disse para mim: Ah, mas tu é gaúcha, né? Então tu tem uma voz limpa, né? De sotaque, assim. Então eu queria que tu gravasse um relaxamento para mim. E aí eu fui lá na escola naval e me apaixonei. E lá eu fiquei 3 anos, assim, trabalhando, preparando o pessoal para uma competição que eles têm entre as Forças Armadas, né? E aí lá, imagina, eu era a única mulher, porque a escola naval não tinha mulheres na época, né? Então era uma escola de meninos, os alunos eram todos meninos, né? Uns anos depois eles passaram a aceitar. E na verdade a dificuldade foi saber um pouco mais, né? Eu acho que se eu tivesse, na época, aceito o convite para me experimentar, com certeza, eu acho que o trabalho teria sido muito mais fácil. Mas foi um trabalho, assim, que eu tive muito alicerce desse meu professor, que foi meu parceiro, e tinha uma equipe, o treinador acreditava muito, né, no trabalho da psicologia, então foi muito fácil. Essa nossa aliança com o treinador foi muito fácil, foi muito E boa. você precisou, de alguma forma, sensibilizar a comissão técnica ou falar da psicologia, ou foi uma coisa harmoniosa que você chegou e como é que foi? Como é que se deu? Na verdade, na escola naval, como esse professor já desenvolvia o trabalho, fluiu, né? Então, assim, eu não tive esse trabalho, essa dificuldade. Mas nos esportes que eu já trabalhei, que foi o vôlei, que foi, né, uma série, o tênis, a gente teve muito que construir uma cultura. Hoje eu moro no interior aqui do Rio Grande do Sul, então construir uma cultura do que é a psicologia esportiva, né? Porque isso é muito difícil. A treinadora que eu trabalho hoje na ginástica rítmica é carioca. Então, ela já tinha uma bagagem, ela já conhecia. Então, fui encontrar ela aqui no Sul, né? E o trabalho fluiu mais. Mas, assim, nos outros esportes, a gente realmente precisa construir, explicar, lidar com as resistências, né? Das pessoas. E realmente, não é ensinar, né? Mas é trazer uma cultura nova da psicologia esportiva, né? Nova para o interior, né? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, e aí eu digo sempre, né, João, assim, quando a gente cansa de explicar, a gente descansa e vai de novo, porque a gente precisa. Olha, Não dá para pessoal, desistir, não. isso. Eu acho que esse depoimento da Aninha, ele é muito importante,
E tem muita coisa rica, né, dentro da experiência dela, né, buscar as pessoas que têm um pouco de abertura, e mesmo que seja uma abertura pequenininha, mas quando a gente chega e vai mostrando os benefícios do trabalho, como que o trabalho é executado, e é o que ela falou, quando a gente cansar, descansa e vai de novo, porque é um trabalho de plantio, é assim que funciona. Né? Se Com fosse fácil, certeza. você se forma, É, você trabalha um esporte, que aí quando você vê, você já está no teu trabalho dos sonhos, né? Se fosse assim. é. E eu acho que não ter medo também, né, João? Quando eu cheguei na psicologia esportiva, o meu irmão fazia educação física na época que eu estava na faculdade, em 2001, e o meu irmão veio me perguntar se tinha um teste lá que ele queria aplicar, e eu dizia não, não tem, vou perguntar para os meus professores. E para minha surpresa, eu fui perguntar para os meus professores de faculdade e ninguém sabia disso, né? Então, eu disse, bom, olha, é uma área que eu gosto, sempre gostei, né? E disse, é uma área que a gente tem que buscar. E aí foi quando eu fui morar no Rio e resolvi te mandar uma mensagem. Tu era psicólogo na época em Minas, eu acho, não era? Não Do foi, né? Cruzeiro, era Do psicólogo do Cruzeiro. futebol, Eu li uma revista e aí li uma revista que tinha uma reportagem tua e falei, quer saber de uma coisa? Vou mandar, né? 50% de chance de me responder e tal. E aí mandei e te perguntei se tu conhecia algum psicólogo no Rio e aí tu me indicou e eu fui procurar na época para saber mais sobre a área e de lá eu não parei mais, né? Então, eu disse assim, a gente precisa parar com isso, assim, né? De não se colocar nesse lugar de que a gente não pode fazer as coisas, de que está tudo inacessível, e a gente começar a realmente se autorresponsabilizar pela carreira da gente, né? E ir buscar os profissionais. E foi assim que eu cheguei em ti, foi assim que eu conheci outras pessoas. E eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar, né? De que a gente Sim, não sabe, e que a gente tem que aprender, e que a gente tem que experimentar, né? eu acho que é fundamental a gente construir, né, o que eu falei no começo da live, quando a gente não tem experiência, a gente precisa construir um patrimônio de conhecimento, né? E o Claro. conhecimento é isso aí, né? O conhecimento, diferente da nossa época, hoje, você tem aí 30, 40 livros em português, de psicologia do esporte, tem várias teses, várias Sim. dissertações, vários, né, Uhum. artigos, né, que já foram desenvolvidos na língua portuguesa. Então, eu acho que Sim. ir à frente e essa questão de não ter medo. Porque, pessoal, a cada 10 batidas de porta, a gente recebe 7, 8, 9 nãos. Mas, de repente, abre É. metade da porta e o resto da outra metade dessa única, desse único sim, a gente acaba entrando com conhecimento, com um bom projeto, com uma boa linguagem, com uma boa proximidade diante do esporte que a gente vai trabalhar. Então, eu acho que tudo isso é super bem-vindo. Aninha, obrigado, viu, querida? Obrigado pela Imagina, participação. Ficamos em que contato, viu? agradeço. Um beijo pra Prazer. você. Beijo, Valeu, pessoal. Tchau, valeu. tchau. Eu recebi aqui, eu acho, Eu tinha recebido aqui um pedido para entrada na live que sumiu aqui. Ah, deixa eu ver. Havia aqui um pedido. Tcharam, deixa eu ver. Deixa eu... Aqui não mandaram, eu mandei aqui, vamos ver se a pessoa se anima a aceitar. Eu acho, pessoal, que a gente tem que pensar mesmo nisso, sabe? É ter a resiliência. A nossa área, ela exige uma resiliência muito forte. Em qualquer área, eu acho, do começo. A Karen está chegando. Oi, Top! Olha a Karen, chegou. Karen, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, como é que você está? Estamos indo aqui. Você, Tudo bem, graças a Deus. conta um pouquinho de onde você fala para o pessoal, tua experiência com o esporte. Cara, eu gosto demais de esporte, gosto demais de futebol. Eu sou sempre a doida que tá postando coisa, né? Aqui minha canequinha. A Mas canequinha. assim, e sou psicóloga já tem 9 anos. E aí no último ano eu resolvi arriscar esse curso aí para aprender um pouquinho mais.
E é apaixonante, gente, assim, não é um hobby não, mas quem fizer vai se apaixonar, é muito interessante. Porque além de falar sobre o esporte, assim, a gente aprende também a outras possibilidades, né? Atuar em academia, em lidar com outras modalidades que não são tão tradicionais, tão esportivas, assim, né? Entre aspas. Mas é muito, muito, muito legal. E eu até Você tinha... tinha, assim, ia começar a fazer um projeto aqui no clube da cidade, mas veio a pandemia e acabou Qual cidade você tá? em Mineiros, Goiás. Ah, tá, em Goiás. Tá. Veio a E aí, pandemia e acabou um pouquinho. aí acabou tudo. Mas me diz uma coisa, você tinha a ideia de que a psicologia do esporte também era muito centrada no alto rendimento? Tinha, eu achava que era assim só para a equipe, era uma coisa mesmo assim bem exclusiva, né? Mas quando você começa a estudar e ver a questão de comportamento, emoções, rendimento individual, como a pressão, as, tudo, né? O ambiente, né? Como psicólogo, a gente não pode ignorar o ambiente. Então, tudo faz tem muita influência aí no rendimento do atleta. E essa dimensão do ambiente, tanto o ambiente externo como o ambiente interno, tem uma ideia de interação, né? Essa questão de você pegar o ser humano, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele se desenvolveu, aquele patrimônio que ele traz em termos de experiência, né? E como isso atua diretamente no alto rendimento, né? É incrível que essa questão que eu falo do atleta e do ser humano, esse bate-bola, é uma coisa do ambiente, daquilo que se apresenta para ele e das possibilidades que ele tem e conseguiu conquistar ao longo da sua vida, ao longo das suas experiências, né? Exatamente, tem tudo a ver. E Olha, é muito. engraçado que assim, quando a gente começa a entender essas coisas e ver, eu tenho amigos que falam que eu estraguei o futebol para elas, porque eu sempre fico pensando assim, mas não pode criticar, ele errou o chute porque estava nervoso. Eu fico fazendo essas coisas, essas análises aí, que às vezes a pessoa não tá nem pensando. Não, a análise psicológica é bem diferente da análise do fanatismo, da análise da torcida, né? Sim, E acho que é legal quando você fala, porque você vai, de alguma forma, tendo um olhar mais sensibilizado, né, para a ação esportiva. E isso eu acho que é uma coisa importante e é uma coisa que a gente ganha acompanhando o esporte, né? Eu falo sempre para os alunos que estão nas ações aí que a gente monta de palestras, de cursos, etc., que com o tempo, com o estudo da psicologia do esporte, quando você vai assistir um jogo da NBA, um jogo do Campeonato Brasileiro, uma partida de tênis, você começa a ter um olhar mais apurado, né, se assim a gente pode dizer, sobre o comportamento e sobre os aspectos psicológicos e emocionais, alguns que são gritantes, né, mas outros que são sutis, como acho que esse exemplo que você falou, né? com certeza. E assim, ultimamente eu tenho me debruçado numa uma polêmica muito grande que é essa do futebol não parar, né? E aí eu não sei se dá tempo, mas eu queria até ouvir a sua opinião aí a respeito dessa grande resistência que o futebol tem de não reconhecer esse momento tão difícil, né, que está passando e que é um elemento da sociedade, né? Mas eu fico muito incomodada, eu fico assistindo o jogo assim com aquela ambivalência, sabe? Eu não podia estar fazendo isso, eu não posso apoiar isso, mas eu gosto demais disso. Enfim, é todo esse mix de sentimentos. Olha, é uma questão delicada essa questão do futebol. A mim, pessoalmente, também me causa uma estranheza muito grande diante do que a gente está vivendo no mundo. De repente, você vê um comercial, o Campeonato Paulista, não sei, o Campeonato Goiano, ou não sei o quê, vai jogar quem, não sei quem. E aí os times aqui de São Paulo, que agora está fechado, querem jogar os seus jogos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Essa coisa a todo custo, a todo custo, a todo custo. Agora, que custo é esse? Né? Que custo é esse? O custo de que várias equipes já tiveram casos de Covid, várias, né? Várias, acho que praticamente todas as equipes já tiveram surtos de Covid, né? E dentro dessa ideia que você traz, do futebol, do significado social do futebol, eu acho que seria
um ótimo momento para a gente ter nos atletas, para a gente ter nos treinadores, para a gente ter nos dirigentes de futebol, como hoje até, inclusive, eu postei no meu Twitter, se eu não me engano, ah, uma querida colega minha lá de Recife, que colocou uma carta do presidente do Baré, um time lá de Roraima, falando, olha, dado o momento da pandemia, ou é Bagé, não me lembro o nome, não vai ter futebol, está tudo fechado e nós vamos respeitar o momento que a gente está vivendo. Eu acho que esse que é um clube lá de Roraima, e que vem dando o exemplo para o país, todo mundo devia ir nessa esteira, né? Porque o futebol ele é muito importante, o futebol ele tem um contexto social muito forte. De repente, se você falar assim, nossa, os atletas pararam o futebol, todo mundo, meu Deus, a coisa está séria mesmo. Então a coisa está séria. Agora, se param na marra e ficam tentando colocar o jogo de tudo que é jeito em vários outros estados, então, pera um pouco, então acho que a coisa não é tão séria assim, não te parece? Exatamente, eu fico muito preocupada com essa generalização, uma falta de um olhar mais aguçado realmente para o tamanho do perigo, né? E como o futebol aqui no Brasil, ele ainda é, né, o esporte mais conhecido, que tem mais seguidores, ele tem uma responsabilidade social muito forte, muito grande. E assim, é um paradoxo também, só concluindo, eu sei que eu estou me alongando aqui, mas assim, Não, mas é um paradoxo muito grande entre os atletas de um nível muito alto, que ganham lá 10 salários mínimos por mês e têm a possibilidade de ficar parado o tempo que for, com aqueles que recebem, que só jogam campeonato estadual, por exemplo, e que dependem daquele salário também para viver, né, para sobreviver. exato. Então, a gente fica até nesse meio aí, mas com o sentimento de que, poxa, devia parar, né? Devia ter essa atenção aí maior, essa discussão maior do futebol. A gente, se eles não levam, a gente traz, e a gente vai espalhando pelas redes e engrossando o couro, que eu acho que também é a nossa tarefa, ter o discurso da responsabilidade social, né? E acho que nada mais forte, nada mais consistente do que um esporte como o futebol no Brasil, para ser um interlocutor, né, dessa mensagem tão importante para nós nesse momento, né? Exatamente. Obrigadíssimo, viu? Obrigadíssimo pela participação. Eu tenho aqui alguns minutinhos só para acabar de ler as últimas mensagens e encerrando. A gente fica em contato, tá? Vamos trocando. Tranquilo. Obrigada, Sucesso, Pro. viu? Um beijo para você. Beijo, tchau. Deixa eu receber aqui o pessoal, algumas mensagens aqui. Espera aqui, o Rodrigo. Tinha uma mensagem do Rodrigo. Boa noite, professor. A partir de qual período você acha que o aluno de psicologia está apto para ir atrás de estágio de psicologia? Rodrigo, eu vou te responder o que eu falo para os meus alunos, tá? Meus alunos, eles falam assim, professor, eu posso fazer seu curso, eu estou no segundo período da faculdade? Eu falo, claro que sim, porque o quanto antes você for se familiarizando com o esporte, você for se familiarizando com a junção entre teoria e prática, e a teoria que você vai aprender na faculdade durante a graduação, você pode já ir tendo um olhar dela junto com o esporte enquanto objeto, enquanto fenômeno. Então, eu acho que, assim, eu já tive alunos do primeiro período de faculdade que entraram na faculdade e começaram a fazer meu curso, entendeu? Então, eu acho que o quanto antes você puder ter a chance de um estágio e, né, pondo a mão na massa ao lado de um psicólogo e se formando em psicologia, me parece um caminho super rico, tá bom? Então não se apegue em relação a essa questão do período. O Edu, no futebol prevalece o negacionismo científico, daí é isso, Edu, é isso mesmo. Daí a psicologia do esporte ser negligenciada. Infelizmente, a primeira consequência é violar a ordem de prioridade no qual o ser humano fica em segundo plano. E aí, Edu, o Edu já teve nas minhas aulas, e é uma coisa que eu falo muito, né? Como os dirigentes não entendem que se você investe no lado humano, você vai obter um resultado profissional. É uma equação tão simples, né? Mas que ainda em algumas modalidades continua sendo negado. Professor, existe um olhar da psicologia do esporte. Existe uma área, deve ser para a psi do esporte, digo, o atleta enquanto trabalhador.
Luiz, não entendi, seu texto aqui ficou um pouco complicado. Raquel, se meu curso é mais para iniciantes na psicologia, não. Eu falo que o meu curso é desde o aluno do primeiro período até aluno com 30, 20 anos de formado. É uma linguagem acessível. Nesses 30 anos eu consegui desenvolver habilidades para passar conteúdo pensando desde profissionais que já estão formados, já trabalham há algum tempo no esporte e fora dele, e alunos em graduação. Aqui, por exemplo, a gente teve 2 exemplos que eu vi passar aqui no chat. O Fefo, né, que foi o que me ajudou no LOL, ele está se formando, está se graduando ainda em psicologia, e a Aninha, que tem 20 anos de formada. Então, o curso e todas as atividades, né, que a gente busca abordar são muito acessíveis para alunos desde o início até profissionais já formados com bastante tempo, né? E aqui a gente tem a Thaisa perguntando se para atletas de triatlon tem demanda, e tem muita demanda, muita demanda. Tem muita demanda de trabalho respiratório, de trabalho de concentração, de biofeedback, de neurofeedback, todo o contexto neuromotor, psicomotor, o trabalho de visualização, as técnicas respiratórias, o mindfulness, que tem sido muito utilizado, e eu fico feliz porque são técnicas milenares que o esporte está trazendo, né, aí na esteira das nossas discussões, das nossas teorias e da prática. Então é muito importante a gente pensar também, né, que aqui a gente tem o triatlon, uma demanda de triatletas, enfim, de atletas com atividades, né, em modalidades similares ao triatlon, biatlon. O biatlon, por exemplo, se você pegar o biatlon lá na Noruega, na Escandinávia, né, Suécia, Dinamarca, que é o tiro e o esqui, né? Você vai esquiando e aí você vai para a linha de tiro, você tem 5 alvos. Ali é um grande estudo. Eu pretendo ainda fazer um pós-doutorado, mais um, né? Um pós-doc, em uma modalidade que tenha, por exemplo, níveis de ativação tão antagonicamente opostos, né? De um lado, você tem um intenso exercício cardiorrespiratório, que é ficar esquiando, e tem subidas e descidas, e um intenso trabalho de pontaria, de controle respiratório, que é a área do tiro. Então, você tem aí oscilações de ativação interna que são muito bem trabalhados com aparelhos modernos de biofeedback, de neurofeedback e também de realidade virtual. Já se tem aí alguns óculos que simulam ambiente reais, né, dentro do contexto tridimensional. Então, temos aí um caminho longo ainda de pesquisas, mas já se tem muita coisa, inclusive nas nossas atividades, no processo de mentoria que virá a seguir aí para profissionais que estão começando, ou pessoas que estão querendo se ingressar, enfim, se fixar, né? Ingressar se fixando de uma forma mais consistente no mercado. O curso de formação, a gente fala muito sobre tecnologia, tem módulos de tecnologia, a gente tem um parceiro fantástico nessa área, que é o Daniel Mello, para falar da tecnologia, para falar do óculos de realidade virtual, de todos os aparelhos. Eu já tenho utilizado também com bastante sucesso, não agora na pandemia, porque não dá, né? Isso é uma coisa que não dá. Aqui pelo celular não dá para a gente colocar o aparelhinho no atleta, mas em condições naturais de temperatura e pressão, com certeza sim, tá bom? Pessoal, eu estou vendo aqui que eu tenho mais 1 minuto e meio antes de ser derrubado. O que eu quero dizer para vocês bom, primeiro, obrigado para todos aí que estarem nessa segunda, mais uma, né, segundas da Psi do Esporte. Sempre, né, lembrem-se do nosso encontro aqui, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu vou trazer um tema, vou trazer uma ideia, e vou chamar vocês, porque esse debate é sensacional, a experiência, o olhar de vocês, como que vocês vão vencendo essas dificuldades. Muitas vezes, o que o Leandro falou, o que o Fábio falou, a Aninha, né, o que vocês, a Karen, o que vocês disseram, pode servir muito, né, para uma outra pessoa que está vivendo
uma situação semelhante, que está buscando um espaço. Então, ouvir a experiência de um é muito interessante. A gente vai continuar fazendo essa troca todas as segundas-feiras e fiquem atentos que vão ter aí, de repente, umas lives meio desavisadas que vão surgir aí no Instagram de vocês. Se vocês puderem acessar, vai ser um prazer. Obrigadíssimo para todos, todas as mensagens, quero ler depois com calma. Fiquei super contente com tudo que eu ouvi. Obrigado pela parceria, obrigado pelo carinho sempre, né? Só tenho a agradecer. E a gente vai se encontrar muito provavelmente antes da segunda-feira. Quem estiver aí me pescando em algum momento da semana, eu vou chamá-los, tá bom? Pessoal, se cuidem, saibam viver um dia após o outro, 24 horas após 24 horas. A gente não está conseguindo, né, programar muito as coisas para o mês que vem, para o semestre que vem. O que a gente tem que programar é a hora que a gente acorda ter um dia bom, né? É ter um dia com bons pensamentos, é buscar fazer coisas que nos tragam conforto, que nos tragam algum tipo de bem-estar, né, diante de todo esse panorama duro que a gente está vivendo, mas que a gente vai passar. E nós vamos sair dessa mais forte, embora machucados, todos, né? A gente sabe disso, mas procurem viver um dia após o outro, tá bom? É a nossa tarefa, é o nosso desafio, e a gente está junto aqui, certamente vamos nos ajudar, tá bom, pessoal? Fiquem bem, grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.